Jezabel, a rainha fenícia que desafiou Jeová. No ano 900 a.C., nas margens resplandecentes do mar Mediterrâneo, floresceu uma das civilizações mais admiradas e misteriosas do mundo antigo, a Fenícia. Terra de comerciantes ousados e navegadores lendários. Os fenícios dominavam a arte do mar, estendendo sua influência de suas cidades e estados até os confins do mundo conhecido. As cidades da Fenícia. Entre todas as cidades fenícias, duas brilhavam com poder especial: Tiro e Sidom, orgulhosas joias urbanas da Fenícia, imponentes à beira-mar, cheias de portos movimentados, mercados saturados de especiarias, ouro e incenso, e templos que exalavam o aroma obscuro do paganismo. Nessas cidades, opulência e idolatria não eram opostas, mas aliadas. O comércio financiava o culto e o culto legitimava o poder. Baal, o deus da tempestade, e as deusas da fertilidade reinavam no coração espiritual do povo. E entre as colunas de mármore e as ruas de paralelepípedos, onde eram tecidos os famosos tecidos roxos que vestiam os imperadores, a alma da Fenícia se tingia de sombras. A ascensão de Etal. Origem em Sidom. Foi em Sidom, a mais proeminente do norte, que surgiu uma figura que mudaria para sempre o curso do reino. Etal, cujo nome na língua fenícia significa Baal está comigo, já era um prenúncio de seu destino. De sacerdote a usurpador, ele não nasceu rei, tornou-se rei. Este sacerdote do culto de Astarte, Etal nutria uma ambição sem limites, não satisfeito com o altar ansiava pelo trono e o tomou à força. O golpe sangrento. Com astúcia e violência, ele assassinou o rei Félix e se autoproclamou governante dos Sidônios. Foi um golpe preciso, sangrento e decisivo. Assim, Etal fundiu poder político e espiritual, sacerdote monarca, líder de homens e guia de cultos obscuros. Sidom sob governo de Etal. Sob seu governo, Sidom tornou-se um centro de idolatria, como nunca antes. Os templos cresceram em número e esplendor. Estátuas de Astarte, com seu rosto sensual e mortal, surgiam em cada esquina. O culto degenerou em rituais proibidos, orgias sagradas, sacrifício de crianças e pactos de sangue. Etal não era um mero participante. Ele era o arquiteto de todo o sistema religioso, o sumo sacerdote do pecado institucionalizado. Mas Etal não estava satisfeito com o que já havia conquistado. Ele tinha um sonho e não era pequeno. Não lhe bastava governar Sidom com riqueza e poder. Não lhe bastava ser rei dos Sidônios ou sumo sacerdote de Astarte. Ele queria mais. A ambição de Etal. Poder político. Sonhava em estender sua influência além das costas da Fenícia, em alinhar as potências vizinhas sob uma única visão política. Domínio religioso. Ele desejava construir um império religioso, onde Baal fosse adorado de Tiro a Samaria, das ilhas do mar aos vales de Canaã. Legado duradouro. Buscava criar uma dinastia que perpetuasse seu nome e sua visão profundamente pagã por gerações. O nascimento de Jezabel. E foi em meio a esse sonho de grandeza que sua filha primogênita nasceu nos salões dourados do palácio de Sidom, entre finas cortinas de linho e colunas esculpidas com símbolos sagrados. Etal observava silenciosamente a menina recém-nascida. Ele a tomou firmemente, trouxe-a para perto do seu peito, com uma voz solene, quase ritual, pronunciou seu nome, Jezabel. Um nome de origem fenícia, repleto de mistério e significado. Alguns o associam à exaltação de Baal, outros o traduzem como uma pergunta ritual: onde está o príncipe? Uma antiga invocação proferida em templos, um grito que busca a manifestação de um Deus ausente ou a chegada de um novo. Mas para Etal não era apenas um nome, era um destino. Ele não apenas a reconheceu como sua herdeira, mas também a consagrou como um instrumento de conquista espiritual. Ela não era apenas sua filha, era seu legado. A educação de Jezabel. Infância em comum. Desde o nascimento, Jezabel não foi criada como uma criança comum. Ela não experimentou as brincadeiras inocentes de outras filhas da nobreza, nem foi cercada por canções de ninar que expressassem ternura ou compaixão. Imersão religiosa. Desde os seus primeiros dias, ela esteve imersa no denso aroma do incenso fenício, nos cânticos hipnóticos dos sacerdotes de Astarte e Melkart, e nas sombras vivas dos templos onde as virgens consagradas dançavam. Projeto divino. Etal, seu pai, não a havia como uma criança, ele a havia como um projeto divino.
Antes de se tornar rei, ele próprio havia sido sumo sacerdote de Astarte e compreendia o funcionamento oculto do poder religioso. Ele sabia que nações poderiam ser subjugadas mais facilmente pela fé do que pela espada. Portanto, Jezabel era sua joia mais cuidadosamente esculpida. Desde muito jovem, ele a expôs aos rituais mais complexos, ao protocolo de adoração, ao discurso diante de multidões. Sua educação não foi meramente cortesã, foi ao mesmo tempo sagrada e política. A formação de uma rainha. Aprendeu as línguas dos mercadores, os segredos da persuasão, a história das dinastias vizinhas, a astrologia sagrada e a arte da guerra desarmada. Durante a infância, enquanto outras meninas aprendiam bordado ou canções de infância, Jezabel observava sacrifícios, ouvia tratados, participava de audiências banquetes, onde embaixadores do Egito, Ati e Tiro, discutiam rotas, portos e alianças. Seu quarto era decorado com mapas do Mediterrâneo e efígies de deuses antigos, e sua enfermeira era uma sacerdotisa aposentada que lhe sussurrava histórias obscuras sobre pactos entre divindades e reis. Jezabel não cresceu para obedecer, mas para dominar. A adolescência de Jezabel. Na adolescência, sua beleza começou a inspirar medo em vez de admiração. Ela tinha um olhar que nunca vacilava. Seus olhos eram como brasas brilhantes contidas por trás de um véu de elegância. Sua voz treinada nos salmos dos templos podia tanto seduzir quanto comandar. Ela não levantava a voz para impor a autoridade. Tudo o que ela precisava fazer era falar, e os conselheiros de seu pai se calavam. Sua passagem pelos corredores do palácio tornou-se uma cerimônia. Ela sabia quando se mostrar e quando desaparecer, quando sorrir e quando manter o rosto impassível. Foi durante esses anos que ela começou a tecer sua rede de influência no coração do palácio sidônio. Ela não o fez invadindo os salões do poder. Ela o fez esperando, observando, penetrando lentamente nos círculos onde o destino do reino era decidido. A influência crescente de Jezabel. Conquista dos sacerdotes. Conquistou a confiança dos sacerdotes mais experientes, interpretando presságios com brilhantismo e recitando textos sagrados com precisão. Aliança com mercadores. Cativou mercadores emissários com seu conhecimento da língua do mar e do valor das especiarias, do vinho e do ouro. Adoração do povo. Ela conquistou o povo não com esmolas, mas com sua presença, aparecendo em procissões como uma encarnação viva da deusa vestida de linho roxo, coroada com flores coberta de perfumes importados da Arábia. Etal observava tudo isso com uma mistura de orgulho e cálculo. Ele havia construído um templo com pedras e mãos humanas, mas com Jezabel ele estava construindo um templo vivo, um altar com rosto humano, de onde manipular os destinos de povos inteiros. O poder da princesa. Como princesa, Jezabel não precisava de um trono para governar. Seu poder não vinha de uma coroa, mas de sua influência. Enquanto Etal governava o reino a partir do trono, Jezabel moldava a partir do espírito, dos tempos e dos símbolos. Seu nome era pronunciado com respeito nas ruas, com medo nos altares, com admiração nas cortes estrangeiras. As virgens do templo a proclamavam filha de Astarte. Os sacerdotes a consideravam uma intermediária entre o divino e o humano. E os emissários sabiam que nenhuma aliança com Sidom prosperaria sem antes passar pelo julgamento silencioso de seu olhar. E, no entanto, Jezabel não olhava apenas para Sidom. Das sacadas do palácio, seu olhar se voltava para o sul em direção a uma terra dividida com um novo rei em Samaria, um reino instável e um trono ainda maior para conquistar. Porque sua ambição não se limitava ao coração de Sidom, ela estava destinada a algo mais. Ser uma peça-chave no destino do Mediterrâneo, espalhar seu culto, sua linhagem e seu fogo. A chegada de Acabe. Agora bem, isso aconteceu em um dia ameno, quando os ventos do Mediterrâneo traziam consigo o aroma do incenso e do sal. O céu estava claro, mas sobre as águas pairava um presságio. Uma procissão incomum desceu do norte. A caravana real de Israel, liderada pelo jovem rei Acabe, filho de Onri, avançava em direção a Sidom com um propósito que não se limitava ao comércio. Ele buscava tratados, sim, mas também legitimidade, expansão e uma porta aberta para o mundo do outro lado do mar. Seu pai havia construído as primeiras pontes diplomáticas com a Fenícia. Agora era a vez dele de cruzá-las. Desde o momento em que os carros israelitas cruzaram os portões de Sidom, a recepção foi majestosa. A recepção em Sidom. Esplendor da cidade. A cidade,
rica e antiga, brilhava como uma joia entre o mar e os cedros do Líbano. Cerimônia sagrada. Sacerdotes caminhavam na frente, borrifando perfumes sagrados. Músicos tocavam tambores e símbolos e dançarinos teciam figuras com seus corpos ao ritmo de uma recepção solene. Expectativa popular. A multidão se reuniu nas ruas não apenas por respeito ao convidado estrangeiro, mas porque sabiam que aquele dia não seria apenas mais um na história de Sidom. O filho de Onri veio faminto pelo mar e Etal estava esperando por ele com uma mesa posta e uma jogada já calculada. O palácio santuário. Mas foi ao entrar no palácio real que Acabe percebeu que não estava simplesmente em uma corte diplomática. Lá dentro, as paredes não eram adornadas com cenas de batalha ou retratos de reis. O que dominava o lugar eram os deuses. Estátuas de Baal ladeavam as colunas como sentinelas silenciosas, com os rostos esculpidos em pedra e os olhos fixos, aparentemente observando cada passo. Nos cantos, lâmpadas perpétuas ardiam diante de altares consagrados. Símbolos solares, luas gravadas em cobre, braços estendidos para sacrifícios. O palácio não era apenas uma residência real, era um santuário. Ali, poder político e religião se entrelaçavam como as raízes de uma única árvore. Etal, vestido com uma túnica branca e um manto bordado a ouro, desceu de sua plataforma com a dignidade de um rei e a autoridade de um sacerdote. Não houve exagero na saudação, mas sim um claro reconhecimento entre iguais. As negociações. Durante 3 dias, as negociações prosseguiram em ritmo meticuloso. Mapas, registros comerciais, rotas de caravanas e portos estavam espalhados em mesas de pedra. Etal oferecia acesso preferencial aos portos fenícios, proteção marítima, madeira de cedro, vinho, metais e artesãos. Israel, por sua vez, forneceria o que Sidom mais precisava: grãos, petróleo, gado, água potável. Ambos os reinos tinham o que faltava ao outro. Um pacto parecia inevitável. Entretanto, enquanto os tratados avançavam nas sombras das colunas e entre as vozes dos escribas, Etal esperava o momento oportuno para revelar sua verdadeira condição. Ele não criava apenas um acordo comercial, criava uma união irreversível. A proposta de Etal. Rei Aab, os números estão na mesa, as rotas estão marcadas, as caravanas estão prontas, mas tratados assinados com tinta podem ser desfeitos. Se quisermos um pacto que resista ao teste do tempo, um que não dependa de reis ou assinaturas, ele deve ser selado com sangue, com uma união verdadeira. Ofereço-lhe a minha filha Jezabel, princesa de Sidom, como sua esposa. Com ela este acordo será eterno. Acabe hesitou imediatamente. O nome Jezabel lhe era familiar. Ele sabia que ela não era uma moça comum. Ela era conhecida nas cortes vizinhas como uma voz poderosa versada em teologia, comércio e política. Aceitá-la como esposa não significaria simplesmente aceitar uma mulher, significaria aceitar uma influência, uma presença, uma visão de mundo. Portanto, ele respeitosamente pediu um tempo para deliberar. Deixe-me consultar meus conselheiros. Dê-me um dia e amanhã você terá minha resposta. A deliberação de Acabe. Naquela noite, a sala de deliberação estava repleta de silêncio e tensão. Acabe ficou de pé, olhando para seus homens, e expressou a complexidade da decisão que tinha diante de si. Sidom nos abre as portas do mar. Ela nos oferece riqueza, proteção e um futuro. Mas com Jezabel algo mais acontece. O que os profetas pensarão? O que Elias dirá? Ao ouvir esse nome, os conselheiros trocaram olhares constrangidos. Ninguém ousou negar o poder da voz do profeta. No entanto, foi um dos mais próximos de Acabe que quebrou o silêncio. Majestade, com respeito, Elias não governa, você governa. O que é mais valioso? A desaprovação de um profeta ou a prosperidade de uma nação? Com esta união, Israel crescerá. Samaria se tornará um centro de comércio, um trono estável. O povo precisa de trigo, não de advertências. Paz, não fogo. O encontro com Jezabel. Os outros assentiram, alguns por convicção, outros por medo de serem deixados para trás na história. Acabe ouviu, refletiu e antes do amanhecer, sua decisão foi tomada. No dia seguinte, ele se apresentou diante de Tal, com o rosto resoluto e a voz firme. Eu aceito. Farei de Jezabel minha esposa, e contigo, rei de Sidom, selarei uma aliança que nenhum inimigo poderá quebrar.
Etal deu um leve sorriso, como se esperasse aquela resposta desde o início. Ordenou aos escribas que selassem os tratados com cera vermelha e o sacerdote desinvocaram a bênção dos deuses. Então, com um gesto solene, ele ordenou que as portas do salão fossem abertas. Então ela entrou. Jezabel, a apresentação da noiva. Ela caminhava com passo firme, vestida de linho azul escuro, bordado a ouro, com os cabelos presos em longas tranças que caíam como coroas vivas. Ela não veio como garantia de um acordo, veio como um igual, como alguém que sabia quem era. Seus olhos encontraram os de Acabe. Naquele instante, sem dizer uma palavra, ambos entenderam que o pacto não seria apenas entre reinos, mas entre destinos. Etal pegou a mão da filha e a colocou na de Acabe. Aqui está Sidom, disse ele, em sangue, em sabedoria e em fogo. Trate-a como rainha, e seu reino permanecerá inabalável. Jezabel não falou, mas seu silêncio foi mais alto do que muitos discursos. Ela olhou ao redor como se já estivesse medindo o terreno. Sabia que não demoraria muito para deixar sua marca. Uma conversa reveladora. Acabe, princesa, desde que cheguei a Sidom, todos me falam de você, da sua sabedoria, da sua influência e da sua fé. Mas diga-me, o que você espera deste pacto? Jezabel, espero que seja mais do que um pacto, meu senhor. Espero que seja um reino onde ambos governemos cada um de sua fortaleza. Você conhece a espada e o campo. Eu conheço o altar e a palavra. Juntos podemos fazer de Israel um reino que as nações não esquecerão. Acabe, em Israel adoramos a Jeová, o Deus dos nossos pais. Você não tem medo de que sua fé em Baal seja desaprovada. Jezabel, não temo que não conheço e sei que onde há prosperidade, o povo abre o coração. Deixe-me trazer meus altares e meus sacerdotes, e em breve Samaria será mais forte e mais rica do que você jamais sonhou. Houve um momento de silêncio quebrado apenas pelo murmúrio da água na fonte. Acabe observou o brilho nos olhos de Jezabel. Não era o brilho de uma mulher pedindo permissão, mas o brilho de alguém que já se sentia parte do que estava prestes a construir.